Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, é o número único que identifica uma pessoa jurídica junto à Receita Federal. Em outras palavras, não existe empresa no Brasil sem esse registro. E por mais complicado que isso pareça ser, abrir um CNPJ pode ser muito mais simples do que você imagina. Então fica ligado que a gente vai te mostrar como abrir um empreendimento próprio em 6 passos práticos. Antes de elaborar documentos, preencher a papelada e dar entrada no processo, é preciso definir alguns pontos para que a empresa seja criada do jeito que você espera. Essa é uma dúvida que muitas pessoas que sonham em abrir uma empresa têm. A primeira coisa que as pessoas que estão querendo começar uma empresa, mas ainda não têm uma expectativa de faturamento inicial maior pensam, é em se tornar um microempreendedor individual, o famoso MEI. E não é por acaso. O MEI possui processos simplificados, desde a abertura até as rotinas mensais. Além, é claro, de você pagar um único DAS, um documento como um boleto bancário, por mês e no valor entre R$ 50 e R$ 60. Mas, infelizmente, nem todo mundo pode abrir uma empresa deste tipo. O MEI foi criado para formalizar pequenas atividades que normalmente atuam de forma autônoma e sem registro, como donos de pequenos bares e restaurantes, manicures, entre outros. Ou seja, profissões regulamentadas, ditas intelectuais, como as da área de tecnologia, marketing, publicidade, por exemplo, não podem iniciar a vida empreendedora como MEI. E mesmo você, que a atividade se enquadra no MEI, precisa ficar atento no faturamento de sua empresa. Em 2021, apenas quem fatura até R$ 81 mil no ano pode ser MEI, mas já existe projeto de lei no Congresso pedindo o aumento deste limite para o ano de 2022. Nessa categoria, também não é possível ter sócios ou participar de outra empresa, ter mais de um funcionário registrado e efetuar compras em valores superiores a 80% de seu faturamento. Se você verificou tudo isso, descobriu que pode ser MEI e quer abrir logo seu CNPJ, é uma ótima notícia, porque o processo é super simples, feito inteiramente pela internet, pelo portal do empreendedor que é mantido pelo governo federal. E a sua empresa é aberta na hora. Vale ressaltar que para a modalidade de microempreendedor individual, não é necessário que um escritório de contabilidade seja contratado, diferente das outras naturezas jurídicas que vamos mostrar a seguir. Se você ficou em dúvida se a atividade que você quer exercer se enquadra no regime MEI, é muito fácil. É só conferir a nossa tabela de atividades MEI no link que aparece na tela. Se você por acaso não puder se tornar um MEI, fique calmo. Existem outras alternativas econômicas para tirar o seu projeto do papel. Você pode abrir uma empresa do tipo empresário individual, sociedade limitada unipessoal ou até uma empresa com sócios, como a LTDA. Vamos ver tudo isso agora. A natureza jurídica da sua empresa determina se você poderá incluir sócios na empresa, define exigências na constituição do CNPJ e qual será a responsabilidade e normas que deverão ser seguidas pelos sócios. As naturezas jurídicas mais comuns são, popularmente chamado de EI, o empresário individual é uma empresa de um único dono. Não existe capital social mínimo exigido para começar a empresa e o patrimônio empresarial se confunde com o pessoal do sócio, ou seja, bens pessoais ficam comprometidos em caso de dívidas da empresa e podem ser utilizados para quitação, então fique bem atento a isso. A SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, é uma nova modalidade de natureza jurídica criada no Brasil, unindo características de outras modalidades e com o objetivo de desburocratizar a abertura de empresas para diversos segmentos. Assim como uma EI, não há sócios na SLU e não existe a necessidade de um capital social mínimo. A diferença entre elas está na separação do patrimônio empresarial e pessoal. Enquanto na EI o dono responde com os bens pessoais em caso de dívidas, na SLU o patrimônio da empresa é separado dos pessoais do dono. É uma boa vantagem, não é? Outra forma de sociedade é a sociedade anônima, ou SA. Essa natureza jurídica costuma ser utilizada por empresas maiores, que dividem o seu capital social em ações e as vendem, podendo ter diversos acionistas no CNPJ. Esses acionistas ficam responsáveis apenas pela parcela de ações que possuem na empresa. As sociedades limitadas têm esse nome justamente por conta da responsabilidade dos sócios ser limitada ao quanto investiram na empresa. Diferente da SLU, que é individual, a sociedade limitada é para empresas que têm sócios e não há necessidade de investimento inicial mínimo para a constituição.
CNAES é a sigla para a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, e elas são códigos de 7 números que definem as atividades que você vai exercer de fato no seu empreendimento e sobre quais vai emitir notas fiscais. Essa etapa é muito importante, porque garante as permissões para você prestar os serviços que deseja ou vender os seus produtos, além de garantir que a tributação dessas atividades seja feita de forma correta e, claro, para que você não tenha problemas futuros. E se por acaso você ficou com dúvida de quais CNAES sua empresa se enquadra, a Contabilizei te ajuda. Temos uma ferramenta específica para solucionar essa questão. Ela te ajuda a escolher quais CNAES são os mais adequados para o tipo de atividade que você quer exercer. É super fácil, só entrar no link que você vê aqui na tela. Bom, agora só falta escolher o regime tributário mais vantajoso para o seu negócio. É ele que vai determinar os impostos que pagará sobre suas notas fiscais emitidas. Nem preciso dizer o quanto é importante contar com o suporte de profissionais que conheçam a sua área de atuação e que entendam o seu modelo de negócio para te ajudar nessa missão, não é mesmo? No Brasil, os principais regimes tributários são o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real. Cada um possui uma legislação específica para determinar regras de opção, forma de cálculo, declarações que precisam ser entregues, entre outras questões. O Simples Nacional foi criado para facilitar a vida do empreendedor. Ele tem alíquotas que iniciam de 4% para comércio e 6% para serviço sobre o total do faturamento. Nessa opção, a empresa tem menos declarações para entregar aos órgãos regulamentadores e a guia para recolhimento dos principais tributos é unificada, chamada de DAS. No lucro presumido, as alíquotas partem de 13,33% mais o ISS, que pode ser de 2 a 5% dependendo da cidade e serviços prestados. As declarações são mais numerosas e as guias devem ser recolhidas de forma separada, com vencimento que variam de acordo com o tributo. Já no lucro real, opção menos comum para micro e pequenas empresas, é necessário apurar o lucro contábil da empresa para calcular alguns dos tributos. O ISS também varia de 2 a 5% de acordo com a cidade e o serviço também vai depender do segmento e localização da empresa. Agora, vamos descobrir o segundo passo. Você vai precisar de alguns documentos para tirar o seu sonho do papel e torná-lo realidade, não é mesmo? O segundo passo para a abertura do seu CNPJ é reunir todos os documentos necessários. Mas calma aí, porque é bem menos do que você imagina. Anote aí quais são: cópia dos documentos pessoais de todos os sócios se houverem, RG, CPF ou CNH, certidão de casamento, comprovante de endereço e registro no conselho de classe, se for o caso. Também é necessário comprovante de endereço do local no qual a empresa será constituída e a cópia do carnê IPTU, ou outro documento que conste a indicação fiscal deste imóvel. Dependendo do tipo de empresa e de sua localização, poderá ser necessário que os sócios façam um certificado digital. Com este arquivo, não é preciso realizar a impressão de documentos e nem assinaturas físicas ou reconhecimento de firma. Todo o processo ocorre de forma digital. Achou que era bem mais, não é? A próxima etapa é garantir que o nome escolhido para a empresa esteja disponível e que o endereço desejado permite a execução das atividades pretendidas. Essa etapa é chamada de viabilidade. Fique atento, porque algumas atividades não permitem que se utilize o endereço residencial como sede da empresa. Depois de aprovar a viabilidade de nome e endereço da empresa, é hora de encaminhar o protocolo à junta comercial ou cartório. Nesse momento, costuma ser cobrada a primeira taxa de registro da empresa, e o valor pode variar bastante. Em Curitiba, por exemplo, o valor para registro na junta comercial de uma SLU é de aproximadamente R$ 91, enquanto em São Paulo o valor sobe para R$ 207. Caso o processo seja online, com assinaturas via certificado digital, não é necessário imprimir contrato ou autenticar documentos e o processamento da solicitação acontece de forma mais rápida. Agora, se a abertura for presencial, o contador responsável precisa encaminhar a lista de documentos e a quantidade de vias que precisarão ser impressas, como assinar, quais devem ter firma reconhecidas e outros documentos exigidos em sua região para a liberação do CNPJ. Se possível, opte sempre pelo processo online, é mais rápido e mais seguro. Chegamos ao quinto passo e você já tem o seu CNPJ aberto.
Seu sonho do negócio próprio está muito próximo de se tornar realidade. Agora a empresa passa a ter obrigações periódicas para cumprir, mesmo que você ainda não tenha clientes ou faturamento. É muito importante reforçar que muitas declarações e taxas não dependem do faturamento da empresa. Então, mesmo que você não vá utilizar o seu CNPJ imediatamente após a abertura, você precisa ter sempre uma contabilidade responsável para manter tudo em ordem com os órgãos públicos e manter essas obrigações em dia, beleza? Apenas ter o CNPJ não garante a finalização do processo de abertura da empresa. Após regularizar a empresa na Receita Federal, é necessário realizar o cadastro na Prefeitura para obter a inscrição municipal, alvará de funcionamento e habilitar a emissão de notas fiscais de serviço. A documentação varia dependendo da localização e o processo costuma ser todo digital. Em São Paulo capital, por exemplo, existe a cobrança de uma taxa municipal no momento desse registro, chamada de TFE, Taxa de Fiscalização de Estabelecimento, e o valor varia de acordo com a atividade da empresa e o número de funcionários. Cada município tem suas próprias regras. São várias etapas e se você tiver as coisas organizadas, o processo corre bem rápido. Se foi o tempo em que para abrir um CNPJ levava mais de 3 meses. E pronto, olha só que incrível, seu sonho já se realizou, o CNPJ já está em suas mãos, agora é colocar em prática o seu plano de negócios, atrair e fidelizar clientes e faturar. Com isso, o sucesso que depende do seu trabalho vem naturalmente. Lembrando que esses são os 6 principais passos para a constituição de todas as empresas, independentemente da localização, atividade ou modelo jurídico escolhido. Algumas particularidades devem surgir dependendo de cada caso, por isso sempre aconselhamos a escolha de uma contabilidade de confiança para te auxiliar neste processo. E é assim que se abre e mantém um sonhado CNPJ. Aposto que foi mais fácil do que você pensava. Nesse vídeo você aprendeu os 6 passos para a abertura de uma empresa e percebeu que a rotina burocrática do seu negócio pode ser muito mais simples do que você pensava. Nosso objetivo aqui foi alimentar o bichinho do empreendedorismo que existe em você. Sabemos que a contabilidade sempre assusta, e o nosso papel como especialistas é facilitar a sua vida e as suas tomadas de decisão com o conhecimento e o suporte que você precisa. Conte com a Contabilizei. Temos certeza que seguindo as nossas dicas você terá muito sucesso nos seus empreendimentos.